Vamos a Números, capítulo 27. Aliás, hoje nós vamos abordar Números e um trecho em Deuteronômio, porque eles são paralelos, e Deuteronômio tem até mais detalhes do que Números, que é o nosso livro de sequência, que já estamos chegando ao fim dele. Então, nós vamos abordar hoje duas passagens. Como o Deuteronômio é mais detalhado, neste ponto que nós queremos ver, vamos começar com ele. O assunto é o anúncio de Deus a Moisés quanto ao fato de que Moisés iria morrer breve e que se preparasse para isto, e um diálogo muito tocante de Moisés com Deus. Esse diálogo está melhor refletido em Deuteronômio capítulo 3, versículos 23 a 25, que diz assim, Deuteronômio 3, 23 a 25. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Vem um pouquinho para trás agora em Número capítulo 27, Números 27, (12) em diante. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como o foi teu irmão Arão. Arão já tinha morrido nesta época. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu comando, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta história, trecho de história, este relato da Tua palavra, e que possamos captar, tirar coisas importantes para a nossa relação contigo, aproveitando o fato, a realidade de que aconteceu lá com Moisés tantos anos atrás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. Então, quando Deus avisa a Moisés, suba no monte tal e tal, porque, repetindo Moisés, o que você já sabe, já foi dito, já foi explicado, você não vai entrar na terra prometida. Esse assunto já foi alvo de pregação minha, porque, basicamente, Deus mandou Moisés falar à rocha e tomar a vara dele na mão, reunir o povo, falar à rocha que daria água. Então, Moisés pegou a vara na mão, chamou o povo, falou ao povo, não tinha nada que falar com o povo, mas falou ao povo e bateu na rocha, que deu água. Então, por causa disto, ele desobedeceu a Deus, muito irritado que Moisés estava com o povo, por causa da dureza do povo, da insistência do povo em pecar e desobedecer a Deus e tudo. Então, ele teve motivos humanos de se zangar, chatear, exasperar. Teve, sem dúvida. Mas ele agiu de uma maneira tal que foi desobediente a Deus, e como Deus disse várias vezes, ele disse: você não me santificou, você não mostrou, você não me tratou como deveria.
Você não mostrou ao povo exatamente aquilo que eu queria que você mostrasse. Não me deu oportunidade de fazer o milagre que eu queria fazer. Era jogar a água daquela rocha pelas tuas palavras, não pela pancada da tua vara. Não. Então você me desonrou, em outras palavras. Foi muito fundo isso com Deus. E Deus não vê a terra prometida. Nem você, nem o seu irmão Arão, que agora já tinha morrido, estava só Moisés. Então Moisés ora, pedindo a Deus que reconsiderasse o castigo de não entrar na terra prometida. Nós podemos ver heróis da Bíblia, grande Moisés, pessoas como nós, sujeitas a frustrações, inconformações, insistência numa coisa, não se conformar com outra. Coitado, Moisés não estava conseguindo suportar o peso do castigo. Não estava envergando Moisés. Estava inconformado não só no sentido de teimosia, né, o que a gente vê, mas de tristeza, de frustração, tudo que esse homem passou, 40 anos aguentando aquele povo. E antes, né, a convocação que Deus fez a Moisés, a luta com o faraó, tudo é absolutamente impressionante, o tamanho do que Moisés tinha feito. E quantas vezes Moisés mesmo tinha intercedido diante de Deus a favor daquele mesmo povo. Então a tristeza estava muito grande. Ele não estava conseguindo suportar bem aquilo, não. Aí ele pede a Deus. Aí Deus responde. Deuteronômio 3, 26. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. É pesado. A reação de Deus assusta. Acho que é difícil o crente que não pensa: esse é o meu Pai, bondoso, maravilhoso, longânimo, compassivo, paciente, compreensivo, largo. É este? Talvez eu tenha que seguir a onda, né, que o Deus do Velho Testamento é quase diferente do Deus do Novo, que lá era um Deus de ira, agora é um Deus de amor, o Deus mudou muito de lá para cá, e tem muitas teorias esquisitas. Antes de qualquer coisa, um motivo muito claro pelo qual Deus se irritou. Ele já havia dado este castigo décadas atrás e já havia explicado o porquê. Está tudo lá em Números capítulo 20, já pregamos isso aí, já explicamos. Então, já é ponto batido, já foi tratado isto com Moisés. Isso impedia de Moisés tratar de novo, deixando claro que estava passando do limite dele suportar o peso desse castigo. Não impedia. Tanto não impedia que Moisés implorou a ele. Teve essa liberdade. Eu vou já tocar nessa questão da liberdade, da intimidade com Deus, mas, antes disso, uma grande lição aqui para nós. Ser humilde, quando se dirige a Deus numa oração, não significa estar agradando-o. Humildade não compra Deus. Guarde isto. Eu acho que um segredo bíblico
é ser humilde. Bem humilde, como um cordeirinho. E se chorar ainda é melhor. Aí eu vou orar diante de Deus e me derramo, pastor, vivo dizendo isso lá. Vá a Deus, converse com Ele, abra o coração, derrame o seu coração com ou sem lágrimas, mas abra diante de Deus o tempo todo. Eu fico ouvindo, e fico vendo na Bíblia que é assim mesmo. Humildade. Não vá ser arrogante com Deus. Cuidado com a prepotência diante de Deus. Não funciona. Então, ótimo. Então, já sei que uma chave certa, infalível, para abrir o coração de Deus é humildade. Errado. Se tomar humildade de uma maneira isolada, só humildade. Correto, que não funciona. Claro, arrogância com Deus, prepotência com Deus, claro que não. E que humildade tem que estar presente em todos os nossos tratos com Deus, claro. Mas não ao ponto de você pensar que porque está humilde, você vai conseguir tudo o que você quer. Porque está bem manso e bem abatido diante de Deus, sinceramente abatido. Não estou falando de uma coisa inventada, uma coisa forjada e tal, meio hipócrita. Não, é sincero mesmo. Então, você se derramar diante de Deus é ótimo, mas não pense que isso é suficiente para você obter dele o que você está pedindo. Não é. Mais importante do que humildade, e Moisés foi muito humilde, inclusive o nome, dizem aí os especialistas, que o nome em hebraico, traduzido por implorei graça, é muito forte. É de realmente implorar e pedir de uma maneira extremamente insistente e desejosa. A palavra implorar talvez seja aqui realmente, talvez melhor traduza. A Bíblia contém várias orações não respondidas de grandes líderes. Existe um livrinho, não sei se vocês conhecem, Orações Não Respondidas. Alguém fez um livrinho só, bem curtinho, mas muito interessante. Orações Não Respondidas. E já preguei em várias vezes em que toquei neste tema. Acho que nunca fiz uma pregação só sobre orações não respondidas. Nem sei, posso até ter que ter, não me lembro. Mas é muito comum, não é raro. Mas fica a lembrança. Pastor, então, além da humildade, que eu quero aprender a orar a Deus corretamente, eu quero aprender a conseguir coisas de Deus. Quem não quer? Eu quero aprender a conseguir coisas de Deus. Cuidado com o que você quer conseguir, né? Porque na hora que Deus disser, peça o que você quiser, ela vem um carrão, aí vem a casa, aí pronto, atrapalhou tudo. Então a gente pensa em pedir o que quiser, já pensa em coisa, ou saúde de ferro. Então, a gente está sempre pensando nisso, é uma tristeza. Mas tudo bem, voltando. Você quer aprender a conseguir coisas de Deus, ótimo, grande alvo. Coisas que Ele queira dar, né? Tem mais essa. E às vezes Ele quer coisas que nós não queremos receber, por melhores que sejam para nós. Quer receber uma morte na família? Ele quer lhe dar. Então, essa questão de orar diante de Deus e conseguir coisas dele é muito mais complexa do que a gente pensa. Então, não sejamos meio ingênuozinhos ou meio sei lá o quê. Coitadinho de Moisés. Ele chegou lá bem humilde. Aí pediu a Deus, pediu. E Deus ainda se zangou, foi com um pobre coitado. Quem é o pobre coitado aqui? Eu não quero usar essa expressão para Deus, não. Mas vamos usar outra palavra, usar a palavra vítima? Quem foi vítima aqui nessa história? Foi Moisés ou foi Deus? Quem foi o agredido? Quem foi o não santificado? Quem foi o desobedecido? Foi Deus. Isso não mudou. Estava lá o gesto de Moisés e um líderzão diante de milhões de pessoas, literalmente, o exemplo
péssimo que ele deu lá. Não, ninguém pode esquecer isto, não. Tratar a Deus só na base da emoção, e ainda mais emoção sendo humildade, como eu já disse, não funciona isoladamente. Então, importantíssimo, irmão, irmã, o conteúdo do que você está tratando com Deus. Não vá insistir com Deus sobre coisa que você já sabe que Ele não aprova. Às vezes o crente pede, é impressionante, o crente pede a Deus uma coisa que a Bíblia está dizendo que é errado. Parece uma piada de mau gosto. Você está pedindo a Deus isto. O que eu estou precisando. Mas, meu irmãozinho, minha irmã, isso aqui é contra as Escrituras, contra a palavra dele próprio. Mas sei lá, se eu pego Deus com o coração mole. Tá. Assim não. Então, o conteúdo, o que você está pedindo a Deus? O quê? Por quê? O que aconteceu para você estar na condição de estar pedindo aquilo a Deus? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Tenho certeza que você não falaria com o governador do Estado, com o presidente da República, ou com alguém muito importante, sem preparar muito bem a entrevista, se conseguir 2 minutos na agenda, na pauta, e chega lá cheio com as coisas já na ordem de prioridade. O que você quer? Chega, gagueja, é complicado você expor. Aí a gente chega diante de Deus e diz o que quer, nem pensa o que está pedindo, porque é bom para você. Aos seus olhos, é bom para você, é gostoso, é agradável. Pede e vê no que dá. Pede e vê o que dá. Não faça assim, não. É um Deus muito poderoso, muito detalhista, muito santo. E sim, muito maravilhoso e muito generoso. Segunda coisa, você vê que, além de Deus se dignar, ele proibiu Moisés de voltar a falar no assunto. A ideia que dá é que Moisés já tinha pedido várias vezes. Pode ser, é humano. Décadas haviam se passado, quase 40 anos. Né? Então, eu não sei, o texto não diz, mas dá a entender que Moisés andava insistindo. Sabe aquele menino? Mamãe, não sei o quê, papai, não sei o quê. Não, papai, eu já te disse que não, menino. Mas, papai, não sei o quê. Para! Agora, eu sei que comparar Deus com o Pai, a gente tem. Primeiro, somos autorizados, a própria Bíblia compara. Mas nós somos pais falhos, Deus não é. Mas muitas coisas podemos comparar, sim. E aqui entra algo que eu quero compartilhar com vocês, que eu vi em algum lugar, li num comentário, que eu achei muito gostoso. Pode parecer incoerência, mas essa forma de Deus tratar Moisés mostra muita intimidade. Intimidade. Como um pai se zanga. Aí já não li isso aí, já por minha conta. Mas a ideia da intimidade. A gente acha, à primeira vista, talvez o contrário. Provavelmente Deus não falasse assim com alguém, com um pagãozão, alguém hostil, ia ser mais formal ainda do que Deus ter explodido. Não no sentido de perder as estribeiras, como se diz, porque Deus não perde e vai dizer uma coisa sem se controlar, o domínio próprio, não. Mas no sentido de uma certa explosão, sim, nós vemos aqui. Para Moisés! Não me fale mais nesse assunto. Parece um pai com um filho, nós, dizendo, não aguento mais você vir para lá falar. Isto, está resolvido, já lhe expliquei 1000 vezes, acabou-se. Então, não é muito complicado, difícil a gente ver aqui um pai falando com um filho, e olha, não houve nenhuma consequência com relação a isso. Você ousou me pedir isso, vou aumentar o seu castigo, ou eu vou lhe destruir, como Deus poderia, ou o que fosse, mostrando um Deus realmente ferido na santidade dele, como Moisés fez lá. Aqui, não. Moisés ultrapassou algum limite aí muito pessoal de relacionamento e irritou mesmo a Deus. Deus não gostou, não. Não gostou e disse que não gostou. Do jeito que você tem liberdade de dizer para um filho que não gostou de alguma coisa que já está bom, porque você está passando o limite aí. Então, há algo agradável de ver um momento tenso
dificílimo, mas que não passou disso. E não estava no coração de Deus dar a Moisés esta concessão. Não estava. Então, são duas coisas diferentes que a gente deve examinar quando lê uma história dessa. Primeiro, é a recusa de Deus, dizer não, não e não. Qual é o problema? Ele já tinha resolvido. Então, Deus não está sendo largo, Deus não está sendo misericordioso, Deus não está sendo... Ora, ele foi ferido na santidade dele, foi desobedecido por um líder máximo de Israel, disse qual era a disciplina de Moisés. Ele está só mantendo o que ele tinha isso. Qual é o problema aqui? Ele tinha obrigação para poder entrar no seu coração a imagem de Deus como bem generoso, largo. Deus tinha que ter concedido a Moisés, para você dizer, agora eu gostei, é bom saber que tem um Deus generoso e tal. Minutinho. Então, o fato dele não ter cedido para Moisés significa que ele deixou de ser generoso? E maravilhoso e misericordioso? Não, não e não. Primeiro ponto. O segundo ponto é a irritação dele com Moisés, é a proibição de repetir. Aí já é uma coisa mais relacional de um com o outro. E essa parte, insisto, pode ser estranho dizer, mas é gostosa. Porque Moisés teve a liberdade de abrir o coração diante de Deus, humildemente, fator importantíssimo, como já comentei, humildemente, pediu com muita humildade, e Deus disse assim, não, e não quero mais isso aí não. Deus tinha essa liberdade de fazer isso com o filho. Vamos curtir o nosso Deus como Ele é, e com a autoridade que Ele é, e vamos ter liberdade diante dele de pedir coisas, sim, que Ele vai dizer não, e não fale mais nisso. Vá com humildade, e Moisés nisso aqui foi. Deve ter momentos em que Deus quer nos proibir de falar, eu imagino, hoje. Claro. Quantas coisas a própria Bíblia diz que nós não sabemos orar, como convém. Não precisa nem dizer, que eu acho que a gente sabe, mas a Bíblia atesta, né? E vemos um Moisésão desse aqui, orando ruim, de uma maneira ruim, cadê? De uma maneira que irritou a Deus. Não é orando ruim, retiro isso, mas que irritou a Deus. Ninguém quer irritar Deus. Mas você duvida que já irritou a Deus em orações? Eu não. Como é que ele fala? Ele não diz, fulano, para, não diga mais nada. Não é o costume dele, ele pode fazer, mas não soube ninguém que ouviu Deus dizendo isso. E se eu soubesse, acho que ia desconfiar muito. Não é a maneira dele agir hoje. Eu entendo que ele age pelo Espírito Santo, constrangendo o crente, através da consciência do crente e colocando na mente / consciência do crente o que ele quer colocar. Não vejo outra maneira de Deus agir no crente hoje. E, segundo, passagens das Escrituras, que se referem ao assunto que estamos tratando com Deus. É aquilo que, inclusive, me referi. Se você está pedindo uma coisa a Deus, que a Bíblia já diz não, pelos princípios ali estabelecidos, você está ouvindo já Deus dizendo não de antemão ao que você está dizendo. Então, Deus ainda fala conosco, ainda transmite a nós que não está satisfeito com a nossa oração? Creio que sim. Então, trate de ter uma relação com Deus tal que você capta isso aí através do Espírito Santo, que você lê as Escrituras de uma maneira tal que perceba isso também. É com você. Ok? É com você. Moisés aqui não tinha jeito de dizer que não ouviu, porque Deus falou com ele, mas conosco acontece de uma maneira mais sutil. Mas o fato de ser sutil não quer dizer que é fortíssima e também real. Então, compete a cada um de nós identificar quando Deus não está satisfeito com nossas atitudes, ou no caso aqui, nossas orações. Então, Deuteronômio 3:27. Sobe ao monte de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão.
Números 27, 12 a 14. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arã. Aí a explicação aqui do motivo que já foi dado. Eu já li, inclusive, esse texto no começo. O motivo foi aquele episódio da rebeldia, que eu já expliquei, e que ele ficou proibido de entrar lá. Só que parece que Deus, ao mesmo tempo que manteve a posição original, decisão original de não entrar lá, uma concessão. Eu digo parece porque não temos informação de que alguma vez antes Deus já havia dito a Moisés que ele iria ver. O castigo é que ele não iria entrar. Ele podia entrar sem ver. Deus, na sua criatividade, parece que, e talvez em consequência ainda do pedido de Moisés, não sei, Deus já tinha resolvido antes, ou já tinha comunicado a Moisés antes, como dizem, mas o fato é que Deus deu um pouquinho do que Moisés pediu. Você quer entrar lá? Quero. Não vai. O diabo não foi com essa calma, né? Já vimos que não foi com essa calma. Deus estava irritado mesmo. Não me fale mais nisso. Mas você vai ver, Moisés. Aí eu não gostaria muito de saber se Deus, naquele momento, resolveu dar um bônus, algo, não deixar Moisés zerado no pedido. Que poderia ser e não haveria problema nenhum. Jesus Cristo pediu para Deus passar, se possível, aquele cálice. E o Pai não arredou nada. Nada. Certo que Cristo completou na própria oração, mas seja o que tu queres. E é visível essa atitude do próprio Moisés. Vamos ver, inclusive, a resposta de Moisés ao que Deus falou. Mas é implícito o espírito de Moisés de ceder e pronto. Só que com Cristo não houve nenhum tipo de bônus nesse sentido, ou de alívio. Não, ele vai beber o cálice dele até a última gota. Moisés ainda teve um prêmio de consolação aqui. Viu. E Deus disse, Deus mostrou a glória da terra lá. Foi uma coisa muito linda que Moisés viu lá. Muito curioso. Eu quero concluir, quer dizer, resolver com isso, e quase concluindo mesmo, é que a gente nunca deve questionar ou duvidar de que Deus vai sempre ter o máximo de generosidade e de boa vontade com você, sempre. Mesmo que você o irrite, faça oração contrária à Bíblia, leve carão, mas Ele sempre vai olhar com você com muito amor. Esse amor inclui disciplina, mas inclui também... Aí vem tudo aquilo que eu disse no começo, que a gente talvez fique decepcionado com essa história. Ah, Deus não está mostrando isso. Está, Ele não está deixando de mostrar, não. O quê? Generosidade, largueza, longanimidade, essas coisas são dele, atributos dele. Então, por mais que Deus venha a ser duro com você, ou não atenda seus pedidos, ou insista no caminho que está muito difícil para você suportar, e não alivia, nem um pouquinho, às vezes um pouquinho, mas seja como for, meu irmão, minha irmã, nunca, por favor, nunca questione o fato de que Deus vai ser o mais generoso, que a santidade dele, a justiça dele, os planos dele, a vontade dele permitirem. Ele vai ser generoso com você. Versículos 15 a 17 de Números 27, que é onde nós estamos,
15 a 17. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Belíssima resposta de Moisés. Pena que eu estou no fim e tenho que apressar. Deuteronômio, que fala da repreensão dura de Deus a Moisés, não comenta o que Moisés disse. Aqui comenta. Pensa que as duas juntas, as passagens se enriquecem. Sim, Moisés fala alguma coisa, depois de que deu o veredito. Mas para insistir pelo povo, de novo, não por ele mais. A parte dele ficou resolvida, como se fosse eco do que Cristo diria, né? Mas faça o que tu queres. Aceitou, pronto. Ele não fica se lamentando ou com raiva do povo. Foi por causa do povo que ele se irritou. Moisés lá, e bateu na rocha, com muita raiva do povo, com razão. E Deus disse, por causa do povo, Deus incluiu o povo em tudo, claro, inclusive no próprio castigo de Moisés, mas sem tirar a responsabilidade pessoal de Moisés, que é outra lição para o crente. Qualquer motivo que você tenha para se irar contra alguém, se chatear, se zangar contra uma pessoa, um grupo ou o que for, não tira a sua responsabilidade de agir corretamente. Porque Deus vai cobrar, como cobrou de Moisés. Mas o fato é que, em vez da gente ver Moisés com raiva do povo, chateado, pô, então que seja, ou sei lá o quê, seria compreensível que Moisés encerrasse a conversa ali com Deus. Ok, Senhor. Enfim, isso aí se remoendo. O coração ali, lutando contra a raiva do povo, raiva dele próprio, porque que fez uma tolice daquela. E zero. Não. Ele aproveita a oportunidade, como se fosse, já que é assim, já que eu vou morrer já mesmo, antes de estar na terra prometida, está resolvido. Israel precisa de um líder, Senhor. Como é que fica? Aí ele, já estava pensando no bem do povo de novo. Incorrigível esse Moisés, né? E ainda com a frase belíssima que nos faz pensar de quem, né? Esse povo vai acabar sendo como ovelhas que não tem pastor. Olha a frase que Moisés diz. Essa frase é usada em outros lugares da Bíblia também. E aqui encerro com uma lição para nós líderes. Em momentos de profundo desgosto, porque Deus está nos disciplinando por causa de uma reação nossa com o povo que nós lideramos, mesmo que cheios de razão em termos nos chateado, no sentido triste, decepcionados, frustrados, traídos, o que for, pelo povo que nós lideramos, e isso acontece muito. O líder pode se sentir assim, pode, mas não tem motivo, de jeito nenhum, de que pode reagir contra este dito cujo povo. Não pode, tem que reagir bem. E mais, tem que ter interesse por esse povo, tem que orar por esse povo. Mas não merece. Quando um líder chega ao ponto de achar que o povo não merece ou não aguenta mais e tal, saia. Saia, deixa esse ministério. Mas enquanto está ali com aquele povo, mesmo que seja um povo ingrato, que maltrate e tal, o líder tem que cuidar do povo, daquele mesmo povo. Orar por ele, interceder por ele, tratar bem,
Se Deus quiser disciplinar aquele povo, através de 1, de 2, de 10, de todos, é com Deus, mas não com o líder, a não ser, claro, as disciplinas bíblicas que convém serem feitas com aqueles do povo que ultrapassaram e tal, claro, mas numa reação pessoal, violenta, e que não aguenta mais nem olhar e liderar aquele povo, estou cansado desse povo, vai embora. Porque Deus não dá, aparentemente, até onde vemos por este princípio aqui, não dá essa liberdade, não sei nem se a palavra é liberdade, não é para ser assim, e enquanto é líder, lidere e seja pastor do povo. Próxima pregação nós vamos ver a decisão de Deus quanto ao novo líder que Moisés pediu a Deus que lhe desse. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessas lições belíssimas de Moisés. E de Deus, obviamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.